Vamos ver aqui, vamos testar o nosso som. Oi, gente. Boa noite. O pessoal já tá entrando, que bom. E aí, gente, tudo bem? Olha, vou contar pra vocês. É a minha primeira live aqui pelo Instagram. Sejam muito bem-vindas todas vocês. Eu espero que seja um conteúdo muito proveitoso para todo mundo. Em primeiro lugar, eu queria muito, como hoje é uma Sexta-feira Santa, é um dia especial, não só para você que é católico, para todas as religiões, eu queria aproveitar o momento diante desse cenário que a gente está passando, que a gente está vivendo, eu queria somente falar que eu acho que é um momento para a gente pensar no próximo, pensar nos outros, né? Então, assim, você que está em isolamento social, você que está em quarentena, eu sei que tem muita gente que precisa sair para trabalhar, que precisa ir às ruas. Então, que você pense também no próximo, né? Que eu acho que essa é a hora de pensar nisso. Então, se você tem que sair, use a sua máscara, faça os seus cuidados pessoais para poder ficar mais leve para a gente, mas para o próximo acima de tudo, né? Então, como hoje é um dia de pensar, né, muito no outro, eu proponho isso a todos, tá? Em primeiro lugar. Então, vamos embora. Eu quero convidar a Lívia. Deixa eu ver, cadê a Lívia aqui? Vamos esperar pela Lívia. A Lívia, gente, para quem não sabe, ela é minha prima. É. Ela é psicóloga e... Oiê! Oi, E aí? tudo A bem? Lívia é minha prima, né? É psicóloga. Ela tem as terapias sistêmicas dela e super profissional. E quando a gente pensou nessa ideia das lives, né, de começar a trazer um conteúdo um pouco diferenciado para vocês, a primeira pessoa que eu pensei foi ela, porque com certeza é um conteúdo muito legal, né, prima? É, Quantas muito. vezes a gente já conversou, né, sobre esses aspectos ligados tanto à psicologia como à moda, né? E a gente falou um dia, por que não a gente fazer um bate-papo sobre moda, né? Sobre a psicologia na moda. Então, assim, a gente falou sobre algumas coisas e eu falei, nossa, o conteúdo tá super legal, a gente precisa colocar isso para as pessoas, né? É, eu acho que. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bom dia, boa noite. Então, a gente estava conversando, mas por esse período que a gente está passando, né, que está trazendo muita gente para dentro da gente. Então, acho que o pessoal quer uma coisa além de tudo que a gente já apresenta, né? Tá tendo muita crise de ansiedade, depressão, né? Todas essas questões. E aí a gente ligando um Exatamente. pouco a moda, né? Dá para a gente trabalhar bastante em cima disso, né? Uhum. E um pouquinho mais da referência que tem a roupa que a gente usa com o nosso emocional. E aí eu te agradeço muito o convite. É uma honra para mim. Imagina, imagina. Pelo que a gente tinha conversado, né? Hoje em dia, você me falou que na área da psicologia tem muitos profissionais que estão estudando cada dia mais esse efeito do consumo e da linguagem visual nas nossas emoções, em nossos comportamentos, né? A cada dia mais isso está muito presente. A gente falou muito sobre a relação, né, entre os temperamentos das pessoas e a maneira como a gente se veste, né, a maneira como a gente se apresenta, né, na escolha da nossa roupa, na escolha dos nossos looks. O que você pode me falar? Assim, eu sei que não dá para a gente falar sobre todos os estilos aqui, mas eu queria que você pincelasse assim de uma maneira mais superficial, como é que essa relação do estilo com os temperamentos na psicologia? Então, o temperamento, ele vem muito, a gente falando um pouquinho, como você falou, né? A gente vai colocar um pouquinho da psicologia e das terapias integrativas, né? Complementares. Uhum. Então, a gente fala muito de essência,
né? O que que é a essência para você? E aí cabe a gente falar um pouquinho das crenças limitantes que a gente tem, Uhum. tá? Primeiro a gente começa, assim, você tem ideia de qual que é a sua essência? Quando a gente fala de essência energética, né? Ou alguns consideram energia divina, como você queira identificar, né? É sobre nossa essência original, sem as influências externas, né? Imagine que quando você foi gerado, tudo em Uhum. torno tem energias, tem informações invisíveis, Uhum. né? Que são só suas, individuais, a primeiro momento, né? E aí você nasce e as crenças já começam a ser instaladas nessa essência, que aí já Uhum. não começam a ser tão puras mais, né? É como se cada coisinha que você fosse absorvendo e colocando isso como verdade absoluta para você, para a sua vida, né, fosse como se fosse contaminando essa energia pura que você Entendi. tem, sabe? Que como se Uhum. fosse, né? E isso vale para tudo que acontece, não só nos padrões da moda. Uhum. Os pais que colocam limitações dos filhos, que as limitações são deles, Uhum. né? Coisas que a gente leva para a nossa vida mesmo como verdade absoluta e na verdade não é, né? Uhum. Depende do ponto de vista. Então, quando aquelas informações externas, né, que você está contaminando ali, se autocontaminando, né, você está incluindo tudo aquilo que você está recebendo, aí chega uma hora que você fica tão tampado com aquilo, sufocado mesmo, que aquelas informações começam a agir como vontade própria, sabe? Entendi. Se você não tivesse na sua realidade com seus reais desejos, né? E aí começa o problema, né? A pessoa começa a se questionar quem eu sou, Uhum. onde estão as vontades, e nisso começa a funcionar no piloto automático, que é Uhum. isso que a gente muito hoje, né? E aí dá abertura para essas informações externas chegarem muito mais e com mais facilidade. É uma questão de até de ressonância, Aham. né? De ressonância, a gente tem as que estão por aqui, Uhum. navegando por aqui, e a gente, né? É aquela história. Quanto mais coisa ruim a gente pensa, mais coisa ruim a gente atrai. É um Aham. pouquinho aí, tá? Pode aprofundar um pouco nisso. Mas Uhum. aí, tanto é que a psicologia, ela é muito usada, né? Principalmente começou em Londres, Nova York, para propaganda de marketing. Uhum. De o emocional do público para aumentar o número de vendas. E aí, então, depois de tudo isso acontecer, não vou falar aqui, Uhum. acontece toda hora, todo dia, né? Uhum. Aí vem os desequilíbrios emocionais, existenciais, né? Aí surgem as depressões, as crises de ansiedade e o comportamento compulsivo, não só das compras, Uhum. né? Mas de alimento, de vícios, de alcoolismo. E aí é como se a pessoa precisasse o tempo todo Uhum. procurar alguma coisa para tampar esse buraco que fica dentro dela. Só que fazendo isso Como se só vai fosse uma piorar. fuga, como se fosse E- uma. É, e aí vai piorar, porque ela cada vez mais ela vai saber menos quem ela é, Uhum. né? Aquela real essência dela vai passar a não existir mais para ela. Uhum. Teve uma coisa que a gente falou um dia desses, né, que eu fiquei pensando e me parece uma coisa assim muito, muito verdadeira. Você me falou assim, muitas vezes a gente, quando sai para comprar, quando sai para procurar alguma roupa, ou mesmo quando está de frente do seu armário, escolhendo uma roupa para se vestir, né? Naquela hora da escolha, naquela hora que você vai escolher o que vestir, escolher o seu estilo, muitas vezes, inconscientemente, a gente pode estar tentando
ou camuflar, ou ressaltar algum ponto da nossa aparência, ou mesmo, né, do que você falou, da nossa essência, que muitas vezes está no nosso inconsciente e a gente não sabe detectar o que é, né? E isso Uhum. acontece muito, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, não sei, isso na minha cabeça, tá? Os adolescentes, né, aquela fase de, sei lá, 13, 14 anos, 15 anos, a gente vê muito adolescente, né, a maneira como eles se vestem, assim, né? Você vê que normalmente eles gostam de usar aqueles moletons, eles ficam meio escondidos, eles colocam capuz e vão para a escola daquela forma. Eu vejo muito isso. Eu não sei você como psicóloga, mas isso tem alguma coisa a ver com essa fase, com essa idade deles, essas É, escolhas do vestuário? tem tudo a ver, né? Se a gente for olhar hoje bem por alto, né, para a gente começar a pensar sobre isso, na sociedade que a gente está vivendo hoje, a gente poderia dizer que os estilos, as roupas, elas são questões de status social, né? Só que aí Uhum, a gente vai um pouquinho mais além disso. Pelo social, a gente ainda vê aquelas questões. A moça daquela novela tá com uma roupa daquela, aham, né? Eu quero uma igual, né? E às vezes nem combina com aquela pessoa. A gente vai falar sobre o combinar também do que eu tô falando, né? às vezes não está dentro A do gente não tá estilo daquela aqui, pessoa. a gente não tá aqui para julgar o que é certo, o que é errado, né? Mas precisam entender isso. Uhum, E às vezes não combina, ela não se sente à vontade com aquela roupa, né? uhum, É, mas o que que aquela personagem da novela tem que ela gostaria de ter, né? Ou o que que ela está tentando tampar com aquilo que ela uhum, não quer que a sociedade, né? E aí, as roupas caras, as de marca, também entram nessa questão de status, né? uhum, Beleza, são caras, o material é mais caro, o custo é mais caro, tem tudo isso, né? Mas uhum, isso foi uma feita na sociedade lá atrás ainda, uhum, né? Muitas histórias sobre isso. uhum, E agora, olhando na divisão social, a uhum, gente tem os núcleos. Não, não, mais uma vez, a gente não está criticando, a gente só está colocando aham, dados, tá? Assim, os médicos, juízes, cabeleireiros, motoristas, são roupas com características diferenciadas, uhum, né? Pelo trabalho que eles fazem, para especificar mais aquilo. Parece que aquele núcleo ali vai acontecendo, né, naquele campo ali, e as uhum, pessoas têm as mesmas características, né? uhum. Até certo ponto, nada em mal disso. Mas olhando com calma, a gente pode perceber que a sociedade, dentro desses núcleos, ainda tem outros diversos núcleos, né? Uhum. Que são micro e vai diminuindo, né? E a gente é como se a gente estivesse é, utilizando uniformes de identificação, né? Então, Mesmo, você está falando assim, mesmo, então, a gente está colocando quem não trabalha de uniforme, né? A gente está falando da gente mesmo, né? isso. E aí, quando a gente entra nesses micro núcleos, que a gente pode chamar assim, a gente Uhum, vai vendo questões emocionais. As pessoas vão se aproximando por questões emocionais, mesmo que inconsciente, né? uhum. Mesmo que elas isso. E aí eu digo que a maior influência que tem hoje seria o emocional, né? No fator compras, por enquanto, né? Que é o que a gente está falando. Tá. Você Né? fala, Um então, por exemplo, assim, exemplo, que uma das coisas que mais vai influenciar a pessoa na hora da decisão de uma compra, ou na hora da decisão da escolha da roupa, uma das principais influências é o meio onde ela vive, as pessoas com que ela se relaciona, seria isso. também, tá? Mas entra muito daquela essência que a gente estava falando, individual, Uhum, tá? Mas tudo tem influência, o meio que ela vive, a família que ela vive, as crenças que a família colocou naquilo, né? uhum,
vida dela. E o exemplo que você falou dos adolescentes é um exemplo fácil da gente visualizar, né? Que é É, uma fase diferenciada, é uma fase de descobertas, é muito né? Eles que comum, né, a nem gente ver. crianças, nem adultos, e aí vem muitas questões de ansiedade por causa da sexualidade, angústia, medo, né? E aí a gente pode reparar muito neles que eles têm assim, ó, os extremos, Uhum. né? Ou eles são muito retraídos, ou eles são muito expansivos, né? No jeito de falar, no jeito de se vestir. É. Ou eles vestem com, assim, expondo o corpo demais. Ou eles se Uhum. vestem com roupas grandes, capuz, né? É. Moletom, cabelo desarrumado, como se eles não quisessem ser vistos, né? Uhum. Sim, Com os acontece muito também, adultos a gente vê. também, Uhum. né? A gente vê muita identificação hoje, ainda mais com a internet. A gente vê muito dessas questões, assim, mulheres se expondo o tempo todo e a gente assistindo, fala, nossa, que autoestima que essa mulher tem, né? Mas a gente Uhum. não sabe o que acontece por trás disso. Aí eu vou Uhum. lá, começo a fazer as mesmas coisas que ela faz, porque eu suponho que ela tem uma autoestima elevadíssima, que a vida dela é perfeita, Aham. né? E aí eu transfiro tudo isso para a roupa que eu vou usar. Só que aí o meu sentimento de baixa autoestima começa a gritar lá dentro. Ela não vai sumir, né? Você vai colocar como se fosse uma fantasia ali, uma máscara, né? Aí quando você chega em casa, você tira a fantasia, você tira a Uhum. maquiagem, e aí você olha no espelho e fala: não gosto de mim. Eu não gosto dessa pessoa Uhum. que eu sou. Eu gosto daquela que a fantasia me coloca, É, eu acho que a né? partir daí começa a ficar como um problema, né? Eu acho que a partir desse nível já é uma coisa. Muito. E É. aí, cada elemento que a pessoa vai vestindo vai fazendo parte dela, né? E aí, e tudo, e por isso que tudo que a gente compra nesse impulso emocional, muitas vezes a gente não usa, né? É aquela roupa que a gente sempre coloca e tira, Uhum. ele É. e tira, né? Ou se Uhum. você, ela parece que as pessoas estão te olhando e te julgando o tempo inteiro, Uhum. né? É, E aí, deixa eu complementar aqui. Isso eu falo muito com as meninas, as meninas do meu curso, as minhas clientes quando vêm à loja. Uma das coisas que eu gosto muito de enfatizar com todo mundo é o consumo consciente, né? Eu sempre falo isso. Eu acho que a moda hoje em dia, a gente precisa realmente pensar mais de uma maneira econômica, né, na nossa vida financeira, porque hoje não tá brincadeira para ninguém. E eu acho que o consumo consciente e coerente hoje da moda é muito importante. Né? Então, o que realmente vai fazer diferença no seu guarda-roupas, né? O que realmente você vai usar, o que realmente são coisas relevantes, né? Não é essa coisa de comprar, comprar, comprar e ter aquele guarda-roupas abarrotado de coisas e no final das contas você não usa quase nada, é isso que você está falando, né? Mas eu acho que muito tem a ver com o estilo. Até quanto que você realmente compra por necessidade e aquilo que tem a ver com você, com o seu estilo, e até quando você compra simplesmente pelo impulso, que é o que você está falando, e para parecer, às vezes, uma coisa que você, na verdade, não é. Né? Então, assim, a uhum, gente vê muito acontecer isso, né? E eu gosto muito de enfatizar isso com as meninas e pensar. Então, você pensa, vamos ver primeiro qual é o seu estilo, vamos bater em cima disso, descobrir o seu estilo verdadeiro. Porque a gente vê que não adianta, né? Não adianta a gente tentar consumir alguma coisa que não tem nada a ver com você e que depois realmente vai ficar esquecido no seu guarda-roupas. exatamente. E aí é uma coisa que eu falo. É, até que você fala muito, né, na sua loja, com as suas clientes, né, Uhum. nas suas publicações, o seu estilo é o que cabe bem a você, o que Sim. te faz bem, o que te acrescenta. Não Uhum. adianta você imitando outra pessoa, sendo que não vai te fazer bem aquilo, né? Então, é você elaborar aquele estilo seu para te acrescentar alguma coisa, é, é sempre, né? Porque Uhum. acrescentar momentâneo e depois voltar aquela dor que você tem ali não vai adiantar.
vai só piorar. Uhum. Então, é ter cuidado, né? A roupa pode ser vista assim como, vamos pensar num edifício, né? Um prédio que tem uma fachada, não sei, não tem nada de fachada, tá, gente? Vou dar um exemplo de pastilha que é uma pastilha barata, enfim, Uhum. né? E outra com uma pastilha de mármore com pingos de ouro, que não sei o Uhum. quê. O que vai pensar daquilo, né? Às vezes a parte de dentro dele do outro é muito melhor. Então, é isso que a gente está fazendo, né? Como se a gente tivesse de fachada. Uhum. É claro que as pessoas, né? A identidade, a personalidade também vem das falas, dos comportamentos, das atitudes. Mas aqui a gente fala de primeira impressão, né? E se a gente for ver, é um absurdo a gente pensar que todos nós estamos fantasiados o tempo todo e mascarados, né? A maior parte do dia. E aí, e todos que convivem com a gente também, né? Uhum. E aí a gente fica questionando, será que eu posso confiar nas pessoas? Né? Uhum. Pensando no extremo, né? Uhum. É verdade. Mas também hoje, para o convívio social, que se baseia nessas vestes, né? A roupa que a gente veste permite projetar a imagem de nós mesmos, que a gente quer mostrar aos outros, né? Uhum. Eu até, eu assim, eu tô com. Você colocou uma coisa para mim um dia, eu escrevi e eu até coloquei aqui para me lembrar de falar. E que assim, para mim foi perfeito isso aqui que você me falou. Tá bem escrito aqui, ó. O look criado pelo seu modo de vestir combina e é dessa maneira reflexo da sua essência. Nossa, isso eu achei assim, fantástico. Eu falei, nossa. Então quer dizer que realmente a gente está escolhendo inconscientemente, a gente está escolhendo nosso estilo, escolhendo a nossa roupa baseado no que tem dentro da gente, né? O que, que tem dentro da gente aí, né? Que a gente está se vestindo dessa forma. Muito Só que legal. aí a gente não para pensar que o que a gente tenta transmitir para o outro através da roupa pode ser que o outro interprete completamente diferente do que a gente Sim, acha, sim, também, né? E isso também. cada um tem um ponto de É, vista, às vezes a gente está pensando que está né? passando uma imagem e realmente ela está sendo, e na verdade ela está sendo entendida de outra forma, completamente diferente, né? Isso pode acontecer. Às vezes eu saio intencionada, né? Eu lá vou pôr um vestido vermelho, curtinho, e Uhum, aí o cara lá que eu tô afim, eu falo, socorro, não vou chegar nessa mulher hoje, nunca, exatamente, né? exatamente. A sensação é essa. E aí o que que acontece? Você volta para casa, murchinha. É. Então, assim, tem muitos exemplos para a gente dar aqui, Uhum, né? Então, a forma que a gente se veste vai afetar a nossa imagem, a impressão que as pessoas têm de você, né? E o modo como as pessoas se comportam com você. E aí a gente uhum, deixa uma pergunta assim: você se sente integrante da roupa que você veste, assim, no seu íntimo mesmo, sabe? Você sente parte daquilo? É, e se você dá conta de sustentar aquilo com tranquilidade, né? uhum, A impressão passar para os outros, você dá conta disso, e aí é um ponto para a gente fazer essa autorreflexão, né? Com calma, a gente aproveita essa quarentena para pensar cada uhum, um do seu, né? Tem muitas formas, uhum, né? E para a gente pensar se o que a gente faz leva a gente para frente, né? Ela cresce gradualmente, te faz crescer com aquilo, te traz uhum. entendimento, te cresce energeticamente ou não, Ou não, né? exatamente. Você conduzir sua Sabe uma coisa que eu acho legal de colocar, Lívia? Muitas vezes as meninas, eu acho engraçado que elas falam assim pra mim, mas eu quero a roupa igual a sua, quero essa que você tá usando aí. Então, assim, é, eu mesma,
Quantas vezes já olhei fotos, já fui em busca de inspirações, blogueiras, né? Imagem no Pinterest, nas minhas pesquisas do dia a dia, quantas vezes eu mesma já olhei um look e falei, eu quero isso aqui, eu quero idêntico, né? A gente vai naquela coisa de se inspirar, até mesmo de copiar, porque você gosta do que você está vendo, você se identificou com o estilo daquela pessoa. Isso é uma coisa legal. Então, assim, isso pode ou não pode? Aí eu penso o seguinte, eu acho, não sei, você como psicóloga, você vai me falar melhor. Deixa eu te contar o que eu penso primeiro. Até que Tá. ponto que isso é legal e até que ponto não é? No meu entendimento, eu acho que isso seria legal, você copiar uma pessoa, se inspirar nela e querer ser igual, né? O estilo. Eu acho que isso vai ser legal até o ponto que você combina com o estilo daquela pessoa. Então, assim, eu me inspiro eu tenho inspirações, né? Então, o que eu procuro? Eu procuro pessoas que tenham um estilo parecido com o meu. Agora, o que adianta eu me inspirar numa capa de revista, né, numa pessoa que está vestida de moda da cabeça aos pés e, e querer me parecer com ela de uma forma até mesmo caricata, né? Uma coisa que sai completamente da minha rotina, que sai dos meus hábitos, que sai da minha essência. Então, acho que aí já não é legal. Agora, quando você se inspira numa pessoa que tem um estilo muito parecido com o seu, aí sim, eu vejo realidade. O que você acha? Sim, né? Não tem certo, não tem errado, tá? Cada caso é um caso. Cada pessoa tem a sua história, tem as suas Uhum, dores, né? Tem suas questões. Então, cada pessoa vai ser um estilo, vamos colocar uhum. assim. Sentimental, emocional e um estilo, né? Um estilo É, claro, somos da únicas, roupa. né? Cada um É, com. não pode colocar. Agora, lógico que no seu olhar de moda é isso mesmo, né? Você tem as inspirações, é claro, tem as tendências, é claro. Uhum, Mas aí quando a pessoa chega na sua loja e fala, eu quero uma roupa igual à sua, só que beleza, quer, não tem uhum, problema, querido, né? Mas a questão é o que que ela tem de identificação com você, com seu eu, não com o seu físico, uhum, que ela está querendo também. uhum, De onde vem isso? uhum, Ou, por exemplo, ela tem uma questão que ela admira muito em você, que ela quer ter, ou ela tem uma questão muito dolorida para ela, que ela acha que isso vai camuflar o que ela sente, entendi. né? Vai, Uhum, vai nesse ponto. E aí começa a ficar não saudável mais. uhum, Que ela vai começar a copiar, 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 e vai chegar naquele ponto que a gente tinha falado. Ela falar quem realmente sou eu. certo. Uhum, é E isso aí mesmo. começa a complicar. Aí começa a entrar em conflito, né? Com o que ela Começa a entrar em realmente é. conflito. Quando a gente começa a partir dessa observação de quem sou eu, qual é a minha essência, aí o consumo vem com mais consciência, Uhum, né? Por exemplo, eu estou num dia péssimo, estou deprimida, vou sair para aham, comprar. uhum, Que eu vou olhar? É lógico que eu vou olhar um monte na minha cabeça, um monte de mulher linda, maravilhosa, de revista, de internet, e vou uhum, comprar uma roupa igual. Esse negócio vai me servir? uhum, Aquela que eu vou tirar e colocar sempre. E todo uhum. mundo, eu acredito que faça isso, né? Quem nunca, né? Assim, Quem nunca? Eu tenho nossa, certeza que eu, várias vezes, gente, assim, é aquele negócio, né? Eu acho que isso é muito natural, principalmente nós mulheres, né? A gente tem aquele dia que a gente sim, tá, igual você falou, deprimida, a gente tem o dia que a gente tá alegre demais, a gente sai para comprar, a gente tá triste, a gente sai para comprar, a gente tá sai se pra sentindo para comer. baixo, tá precisando de alguma, a gente sai para comprar. Isso é muito real, né? Eu duvido que não tenha ninguém que nunca passou por isso na vida pelo menos uma vez. Desconta tudo em alguma coisa. Ou sai para comer, vai comer doce, vai comer Exatamente, tem um gente que lanche, desconta, né? exatamente. Ou vai beber, ou vai fumar, fuma o dia todo. Então Uhum. tem todas essas questões que tentam suprir o que a gente sente. E acontece muito com homens também. Não é só com mulheres. Sim, eu imagino que sim também. É.
né? Agora, aliás, se tiver homem aí, se manifeste, que é importante Eu já também. vi que tem muita É um gente aqui. desenvolvimento também, né? Uhum. Tudo isso. E aí, quando você começa a perceber quem. Eu não estou conseguindo ver as mensagens mais. Eu tô Quem vendo você várias aqui. Já já a gente responde algumas. Quem quiser perguntar, pessoal, tem uma caixinha de perguntas aí. Podem perguntar, que a gente vai tentar responder na medida do possível aqui. agora eu consegui. Peraí. Conseguiu? É porque tá parando. Tá. Vocês vão falando. E aí, os homens, eu acho que tem outra questão ainda, né? A falta de Ah, opção, né? Que a verdade. mulher tem muito mais. Então, o Aham. homem, por exemplo, compra um sapato diferente, mas aí ou vai ser calça jeans, ou vai ser uma calça social, né? Não vai pôr um vestido igual a gente tem, vestido, calça, saia, né? Uhum. E Homem, realmente a moda masculina tem muito menos opção do que pro público feminino, né? Isso é fato. Mas será que homem tem. também, será que com homem também acontece isso? Será que eles pensam assim? Pensa. Será? Ai, hoje eu tô deprimido, vou sair e vou comprar um sapato. Não sei. Não, eu Mas acho eu que acho. não isso. Mas mais a questão assim, por exemplo, no trabalho, que tem exemplos, Aham. né? Eu preciso mostrar que eu sou mais sério, né? Que Uhum. o povo acha que eu sou muito palhaço, que eu não sou competente o suficiente. Aí põe Aham. uma roupinha séria. Ah, sim, sim. Isso é uma coisa que eu ia te falar. Uma coisa que eu ia te falar, eu vou citar meu pai, que meu pai sempre falava isso, e a gente já conversou sobre isso também. Não basta você parecer, não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto. Não basta você ser inteligente, você deve parecer inteligente. Eu acho que isso está Ah, muito ligado à aparência, né? Então, assim, você vai para uma entrevista de emprego, você vai fazer, né? Você precisa se portar de uma forma, você precisa estar vestido, você precisa estar aparentemente se mostrando inteligente como você é, mas você precisa tá vestindo aquilo para a sim. ocasião que você está, não é verdade? É. Então, esses padrões que a gente estava falando, que a gente vai nesse bolo, né? De padrões que a sociedade impõe, que a família impõe. Uhum. Mas não deixa de ser saudável também, né? Lógico que eu não vou fazer uma entrevista de emprego, né, de saia, chinelo e top. Não, Claro que eu não vou, é. né? Mesmo se eu tiver um currículo maravilhoso, né? A Uhum. sociedade impõe certos padrões assim que hoje, de uma certa forma, eles se tornaram saudáveis, né? Uhum. Tem muitos casos assim, dependendo da empresa, a mulher tem que ir uma roupa masculina, Sim, sabe? Aí sim. já foge É. um pouco A gente do vê hoje ambientes corporativos, né, de empresas, mas que são exigidos, né? O dress code de trabalho é exigido salto alto, é exigido roupa de alfaiataria, super formal. Isso é um fato, né? A gente vê isso demais. e às vezes não tem muito sentido, né? Qual que é o sentido disso? Só porque você está com salto alto, você é mais competente? Uhum. É. Mas tem tudo isso. Mas é uma imposição mesmo, né? É uma É, imposição da sociedade e e aí a do. sociedade aderiu, né? Nós aderimos a Uhum. isso. É uma forma de identificação também. Isso não vai fazer mal para gente, né? Quando faz mal é quando começa a gerar sofrimento para gente, Quando tá? sai muito do seu estilo, sai muito da sua essência e aquilo começa a ser para você uma dor, né? Uma máscara que você precisa usar todos os dias e de certa forma te machuca, não faz parte de você. Quando você sai ali do seu trabalho, você é outra pessoa. Fala, então como eu vou viver dupla personalidade, Uhum. né? Difícil, né? Postura. É Deixa eu uma te questão de perguntar, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, que você trabalhando como psicóloga, né? Eu não sei se você já trabalhou especificamente com algum caso desses, mas assim, e a psicologia traz para essa pacientes que procuram você por isso, né? Assim,
A questão da autoestima, quando a pessoa está com a autoestima muito baixa, quando ela está se sentindo inferior de alguma forma. O que a psicologia trabalha com essa pessoa para poder dar um up, né? Para Tá poder melhorar travando. de alguma forma. Recebo bastante, principalmente mulher. Assim, para terapia hoje, o- as que aderem mais são as mulheres, né? Mas os homens estão começando a chegar devagarinho, porque o masculino está muito massificante também, É né? O masculino mesmo? está muito dolorido, muito, né? Gente, olha Então, só, quem diria, né? e os homens são sensíveis demais, assim, eles É, choram muito. Então, olha só. tá muito difícil para eles também, né? Uhum, Essa imposição das mulheres, né? A mudança de posições, enfim, aham. né? É, hoje em dia tem crescido muito, né? Tem. Então, a gente pode falar assim que o paciente é o consumidor, né, que é o nosso tema hoje, Uhum, a gente pode contribuir assim com a ruptura desses padrões, né, que massificam a pessoa, que geram sofrimento. E quando a pessoa passa a olhar para dentro dela, para as dores e questões que ela tem, tudo se torna mais leve e claro na vida externa que ela tem, nas uhum, coisas externas que ela recebe, né? E aí ela começa a passar assim, passa a se olhar com mais segurança, assumir suas questões, né? Aprendendo com as questões, uhum, né? E isso vai reduzir atitudes dela, na vida dela, e consequentemente na forma dela se apresentar, dela se uhum, vestir, uhum, dona, das escolhas dela. Que ela não vai preocupar muito em se mostrar o que ela não é, sabe? Ela não vai preocupar em esconder o que ela não quer que seja uhum, visto. Quando a gente uhum, assume as dores, é uhum, para a gente andar junto, aprender com elas, né? E seguir, né? Falar, minha dor tá ali, aprendi, cresci com isso. Mas hoje a gente não pode negar mesmo que a sociedade impõe esses padrões para as ocasiões, né? é. A questão do padrão ainda foi, é legal, tô pensando aqui numa, hoje eu coloquei no meu grupo do Telegram, para as meninas que me seguem lá, falando exatamente sobre isso, sobre os padrões. Quando eu falo, né, com vocês todas aqui, eu faço os meus vídeos, eu faço assim, os meus stories, o pessoal já me conhece, né, há algum tempo, eu falo muito sobre isso, né? Acho que a moda é tão democrática hoje que eu seria muito inoportuna de chegar aqui e começar a impor algumas coisas, né? Assim, completamente sem noção. Então, o que são as dicas que eu falo, o que eu falo pro pessoal, orientações, é assim, no intuito de melhorar, né? De direcionar, então, mas nunca no sentido de impor e falar, não, você só vai estar bem se você usar isso. O seu tipo de corpo, você só pode usar isso, né? Então, assim, a questão não tem hoje mais isso, gente. Assim, a gente direciona de alguma forma, né? Na melhor das intenções, só que tudo tem um limite, né? A gente não pode simplesmente chegar e impor uma coisa que hoje em dia não é assim mais, não é Para verdade? quem impor, né? A gente não impõe nada. Para que vai impor, né? Um estilo que não é seu, né? Uhum, A gente já tem tanta coisa para ser trabalhada, tanta dor nossa, tanta questão, né? uhum. Agora mais aquela doida lá falou que eu tô É, horrorosa, né? que eu Que preciso usar isso vai, aqui, que eu não posso usar isso, tem que usar isso. Não, 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 não é por aí, né? e isso é uma coisa assim que eu vejo as alunas que estão aí, estão de prova, eu tenho certeza disso, que é uma Aham. coisa que você não faz é criticar de forma alguma, né? Imagina, de Você maneira sempre nenhuma. vai Quem sou eu? tentando. Ah, aqui a Não, Elisa colocou uma tem pergunta base para aqui, isso. Lívia. Olha só, que Ah, legal. A Elisa colocou aqui se a cor da roupa influencia no nosso humor. Olha só, a cor da roupa. Gente, eu não sei se vocês se lembram, uma vez eu mostrei um livro que eu tenho aqui que se chama Psicologia das Cores. Depois que eu comprei esse livro e li,
eu mudei completamente a minha forma de ver sobre a questão de como a gente se vestir com cores. Você já viu alguma coisa assim, Lívia, falando sobre as cores da roupa? Como influencia no nosso Tem modo de muita coisa, sentir? né? Tem, eu não aprofundei em nada, né? Uhum. Mas tem da cromoterapia, É. tem da cosmologia energética, tem a cor dos chakras, tem muita coisa para ser trabalhada com cores, Uhum. né? Mas influencia sim, de uma certa forma influencia sim, É. né? Eu não É, sei, na assim, cosmologia, de uma cê- maneira cê- muito prática, assim, no dia a dia, eu sinceramente, eu sinto que o dia que você acorda, sei lá, e pega uma roupa assim bem vibrante, de cor bem vibrante, abre o guarda-roupa e fala, não, hoje eu vou vestir isso aqui. Eu não sei, me parece que estimula a gente de alguma forma. Você já reparou isso? Não sei se eu. dá um gás, né? Não sei, parece que dá. Parece que dá, Tem, mas né? tem influência também de como você já acorda, porque você escolhe aquela roupa. Tem ao contrário também, Ah, sim, sim, né? sim. Como vai ser, assim, totalmente influenciada, tem Uhum, também. Não vai ser totalmente influenciada pela cor da roupa que você vai colocar. Tem uhum, também a escolha que você vai fazer pela forma que você acordou naquele dia, pelo que você está uhum, sentindo, né? Então, engloba tudo, uhum. né? Você quer ficar de camiseta e short, beleza, chinelo. A Tem um gente dia tá que você quer falando colocar tanto, um né, vestido pra sair. dessa quarentena agora. A gente fala tanto de. Eu mesma falo, assim, eu me recuso a ficar de pijama. Eu sei que tem muita gente que gosta de ficar e acho super, né? Cada um no seu quadrado, né? Cada um fica do jeito que achar que se sente melhor. Eu não me sinto bem de acordar e continuar de pijama, porque eu acho que mexe comigo. Se eu não levantar, tomar um banho, fizer um exercício, colocar uma roupa, aquilo me joga pra cima. E eu já falei isso para as meninas Uhum. aqui um dia. Eu falei, gente, isso daí mexe, pelo menos comigo mexe, né? Se eu fico Dá de uma pijama o dia deprê. inteiro, dá aquele, sabe? Eu falo, ai, mas será que eu vou ter coragem para começar o dia hoje, para trabalhar, para fazer as coisas que eu preciso? Ainda mais nesse turbilhão que a gente está vivendo, né? Que isso mexe muito com a gente. Então, assim, Mexe. para mim E faz aí diferença. é como se fosse uma questão assim, se a gente não tá com a nossa roupa do dia a dia, por exemplo, se tá com o pijama, parece que você não tá produzindo, que você não tá produzindo nada durante o dia, Uhum, né? Isso faz parte muito desse automatismo que a gente tá, que a gente precisa produzir, precisa produzir, precisa produzir. E a gente também não se permite ficar um dia de pijama assistindo filme o dia inteiro, né? também não A é gente por aí, né? Eu acho que também é um extremo, né? Não tem necessidade de ser tão radical, exatamente. Tem que se não é? permitir, né? Falar, hoje eu não quero, né? Aproveitar a quarentena que a gente está podendo fazer isso. Exatamente, é. A gente não Falar, tem hoje eu não necessidade de quero, ser 100% produtivo o tempo inteiro, né? hoje eu vou relaxar, vou ver bobagem, vou distrair a cabeça, Uhum. E de né? Então, pijama. e de meia com chinelo. Exatamente. Meninas, e aí, meninas, mais alguma pergunta para nós? Eu já vi que vai ter muito assunto aí para outras lives, né, Lívia? O que você acha? Vamos, vamos fazer. Ah, Né? bom. Depois o pessoal tem perguntas de fora aí que você recebe, aí a gente Uhum. vê depois. Tem bastante pergunta que o pessoal colocou antes, no momento que a gente estava no meio de uma discussão, a gente não conseguiu responder. Eu vou, como a gente fica gravado, né? Eu vou depois separar essas perguntas e vou colocar no Instagram, fazer uma caixinha ali para respostas, para tentar responder todo Aham. mundo. Viu, pessoal? Beleza. Isso, a gente tenta fazer um vídeo aqui para cada pergunta. E, Lívia, então eu acho que é isso, né? Por enquanto, né? Gostei muito, viu, do nosso bate-papo de hoje. Eu adorei. Adorei também. Foi muito legal. É um tema curioso, né? Sim, curioso e eu tenho certeza que mexe com a cabeça da maioria das mulheres, né? Isso é fato. Então a gente se programa para poder fazer outras, né? Conforme as perguntas das meninas aqui, a gente vai elaborando É, aí a algum gente outro conteúdo.
tá Depois bom? vocês falam o que que a gente tem que melhorar, o que que não tem, Isso, exatamente. Estamos abertos a críticas, né? comentários, dúvidas. Tá bom, gente? Ah, e deixa eu Obrigada lembrar. pelo convite, viu? Imagina, imagina. Obrigada a você pela participação, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Tá travando, eu não tô conseguindo te ouvir mais. Tá travando? Vou me despedir, então. Um beijo. Muito obrigada, Lívia, pela Obrigada, participação. gente. Viu? Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, espero que todo mundo tenha gostado. A Lívia é uma graça, né? Ela é muito boa. Eu queria lembrar vocês que a partir da semana que vem, né? Então hoje foi a nossa primeira live. A partir de segunda-feira que vem a gente vai ter uma maratona aí de lives, várias semanas, tá? Cada dia trazendo um conteúdo diferente para vocês. Várias vezes a gente vai falar, eu vou falar sozinha com vocês aqui sobre moda, dicas, estilo, tudo que vocês gostam. E uma vez na semana ou duas vezes na semana eu vou trazer algumas convidadas, alguns convidados especiais para poder falar de outros temas também, que eu acredito que seja muito relevante, que a gente adora, né? Esse universo feminino que a gente fala sobre beleza, maquiagem, cabelo, fitness, alimentação saudável, tudo isso, né? Eu acho que é, acaba sendo um todo, né, pra gente. Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigada. Tenham uma boa noite. Fiquem bem aí na quarentena de vocês, que as famílias estejam bem. É tudo isso que eu desejo para vocês, tá bom? Um beijo, pessoal. Muito obrigada.